Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito, e o papo de hoje é sobre uma dúvida que pode sair muito, mas muito cara. O que acontece quando se empresta o carro para alguém e essa pessoa é parada numa blitz com a CNH vencida? Acredite, a resposta não é tão simples quanto parece, e são os detalhes que fazem toda a diferença. Então, vamos imaginar a cena. Você, o dono do carro, está ali no banco do carona. Um amigo ou um parente está dirigindo. Aí, numa fiscalização, o agente de trânsito descobre que a CNH de quem está no volante está vencida. E agora? A multa vai para o condutor? Vai para o proprietário? Ou será que os dois se complicam? É exatamente isso que a gente vai descobrir, indo direto na fonte, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa a entender é que não estamos falando de qualquer situação, mas sim de uma infração bem específica. Ela tem um código próprio, o 5960, e a palavra-chave aqui, pessoal, o verbo que define tudo, é entregar. Vamos ver o que isso significa na prática. E aqui está a definição, preto no branco, como está na ficha de fiscalização. A infração acontece quando alguém entrega a direção do veículo à pessoa com o CNH vencida há mais de 30 dias. Parece simples e direto, né? Mas como a gente vai ver, são os detalhes que são cruciais para aplicar a lei do jeito certo. Agora, olha que interessante a base legal. A gente tem o código 59-60, que é a identidade da infração. E do lado, o amparo legal, artigo 163 combinado com 162, inciso 5 do Código de Trânsito. Esse combinado com quer dizer que uma lei puxa a outra. O artigo 163, que fala da responsabilidade do proprietário, está diretamente ligado ao 162, que fala da situação irregular do condutor. Certo, já definimos a infração. Mas e a parte que dói? Quais são as consequências? O que acontece com o dono do carro que entrega a direção nessas condições? Vamos ver o peso dessa decisão no bolso e, principalmente, na pontuação da CNH. E a resposta, pessoal, é pesada. A gravidade é gravíssima. Não é leve, não é média, nem grave. É o nível mais alto que existe no nosso Código de Trânsito. Só isso já dá uma boa ideia do tamanho do problema, não é mesmo? E se a infração é gravíssima, já sabem, vem a pontuação máxima. São 7 pontos. Mas atenção agora, porque aqui está o pulo do gato. Esses 7 pontos vão direto para a CNH do proprietário do veículo. Exatamente. A punição, nesse caso, é pela responsabilidade dele. Então, para a gente resumir e não esquecer mais, o proprietário que entrega o carro para alguém com a CNH vencida há mais de 30 dias leva para casa um combo, uma infração gravíssima, uma multa para pagar, 7 pontos na sua própria carteira e, para fechar, o veículo fica retido, só sai de lá com o motorista habilitado. Mas atenção! Essa autuação não acontece de qualquer jeito, não. Existem condições bem claras que o agente de trânsito precisa observar para que essa multa, a 50960, seja aplicada direitinho. Vamos entender essas nuances agora. E este slide aqui mostra a diferença fundamental. A infração de entregar, que é o nosso foco, só acontece se o proprietário estiver presente no carro na hora da abordagem. Se ele só emprestou o carro e ficou em casa, por exemplo, a infração é outra, é permitir. E aí o enquadramento legal é completamente diferente. Outro ponto importantíssimo, essa infração aqui só pode ser registrada com abordagem. Ou seja, o agente de trânsito precisa parar o veículo, não tem como levar essa multa por radar ou câmera, por exemplo. O agente tem que verificar os documentos e constatar que o dono do carro está ali, presente. Certo? Agora, para não ter mais confusão, vamos ver algumas situações que parecem a mesma coisa, mas não são. Entender o que não é a infração 5096 ajuda a gente a fixar de vez quando ela realmente se aplica. Olha só que legal essa tabela, ela deixa tudo bem claro. Se o proprietário não está no veículo, a infração muda, vai para o código 514-1020. Se o documento vencido é a ACC, aquela autorização para cinquentinhas, o código já é outro, o 50610. E claro, se o próprio dono do carro é quem está dirigindo com a CNH vencida, aí a infração é a 50450. Fica claro que cada caso é um caso. Agora se preparem, porque a gente chegou no ponto que mais surpreende todo mundo. O procedimento de fiscalização nessa situação tem um desdobramento que muita gente não conhece e que basicamente dobra o prejuízo. Não é só uma multa que vai ser aplicada.
Essa frase aí, tirada direto do manual de fiscalização, parece técnica, mas o que ela quer dizer é bem simples. Para o agente de trânsito poder multar o proprietário por entregar o veículo, ele primeiro é obrigado a multar o condutor por dirigir com a CNH vencida. Uma infração obrigatoriamente puxa outra. Então, olha só o efeito cascata na prática. Passo 1. O condutor leva uma multa gravíssima com 7 pontos. Logo depois, passo 2. O proprietário, por estar ali presente, leva outra multa gravíssima com mais 7 pontos na carteira dele. E para completar, o passo 3, o veículo fica retido. É a famosa promoção. Pague por uma desatenção e leve 2 multas para casa. Portanto, a informação mais importante de hoje é essa. A simples presença do proprietário no carro quando o motorista está com a CNH vencida transforma uma infração em 2. São 2 multas gravíssimas, 14 pontos distribuídos no total e um transtorno enorme. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que vale para todo mundo. Antes de entregar a chave do carro para um amigo, para um parente, mesmo que seja só para ir ali na esquina, existe o hábito de dar uma olhadinha na validade da CNH? Como a gente viu, um gesto simples pode evitar uma consequência dupla e bem severa. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por Joda Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito, @gmail.com.